Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do professor Wagner Pires, e aqui você aprende a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. E se bobear, triplicar a rentabilidade da sua fazenda. Professor Wagner Pires, seja muito bem-vindo à sua própria casa, ao seu próprio podcast. Olá, Lilian, olá a todos. Bora falar de pasto, que é apaixonante, é bom demais. Vamos lá. O tema de hoje, a gente vai falar sobre os pontos cegos dos pecuaristas que acabam impedindo ele de dominar o manejo de pastagens e, pior, esses pontos cegos, professor, fazem com que eles tenham prejuízo na fazenda. E aí eu começo já com a seguinte pergunta. Antes de perguntar, pessoal, já vai compartilhando esse vídeo, porque quanto mais você compartilha, mais o algoritmo do YouTube entrega este conteúdo para mais pessoas, para mais pecuaristas, seus amigos, seus vizinhos, para que não adianta você andar bem sozinho. O entorno tem que andar bem também, porque aí a pecuária inteira como um todo anda bem. Desculpe. Então, compartilhe, dê o seu joinha. O que mais a gente tem que fazer? Siga aqui, já comece a seguir o canal do professor Wagner Pires, caso você não seja seguidor. Fala pros amigos. E aperte o sininho para você ser notificado quando sair um vídeo novo. Dito isso, vamos começar então. Professor, por que é importante um entendimento completo do manejo para que o pecuarista tenha sucesso na fazenda dele? Ô, Lilian, primeiramente, eu gostaria de parabenizar pelo tema que você escolheu. Ponto cego. Realmente é um ponto cego. Por quê? Porque o pecuarista, primeiro, o pecuarista só tem olhos para o gado. Ele só olha para o gado e esquece do capim. E segundo, quando ele olha para o capim, ele olha da terra para cima e esquece de olhar do chão para baixo. Então, por que é importante o pecuarista entender de manejo? Porque o manejo das águas é diferente do manejo da seca, Lilian. No manejo das águas, toda vez que você tira o gado, a raiz morre lá embaixo, o excesso de raiz morre e o capim começa a rebrotar e a raiz também começa a nascer. Isso é direto durante a época das águas, no manejo das águas. Mas na seca isso já não acontece. Na seca o gado vem, se alimenta do capim, mas a raiz não morre. E se o pasto entrar no período de seca com pouca raiz, tá lascado. E aí é onde é o prejuízo do pecuarista. Por quê? Porque ele não sabendo disso, ele deixa o pasto entrar danado, estragado, e aí a resposta é na hora. O pasto seca de imediato e o pasto começa a produzir menos e o boi começa a esmurecer e emagrecer. Então é fundamental que o pecuarista entenda isso. Mas nós vamos explicar isso para ele aí agora, Lilian. Ô professor, bom, antes de mais nada, só para esclarecer, para eu não ficar tomando crédito aí, né? Ficar fazendo contingência com o chapéu alheio. Quem foi o dono aí dos pontos cegos, quem teve a grande ideia foi o João Pedro do nosso time. O professor Wagner Pires tem um timaço, gente. Nós começamos sozinhos lá atrás, há 4 anos, e hoje a gente tem um timaço, então aí parabéns ao João Pedro. Agora, professor, além desse ponto cego citado, tem como elencar vários outros pontos cegos e depois a gente vai destrinchando um a um? Tem. Um ponto muito importante que o pecuarista tem que entender é quanto o capim dele produz na época das águas e quanto ele produz na seca. Isso é fundamental, Lilian. Por quê? Porque ele tem que fazer uma adequação de carga. Quando vai entrando o período de seca, o pecuarista tem que fazer um cálculo. Quanto que eu tenho de gado na fazenda? Quanto que eu tenho de cabeças, de unidade animal? Dá para tratar de tudo isso? O pasto vai responder? Então, são perguntas que ele tem que se fazer e a resposta é dada por ele mesmo. Então, Lília, ele tem que conhecer a pastagem, tem que entender do clima da região dele, ele tem que ter um monitoramento, anotar, ele tem que ter na mesa dele uma previsão, uma expectativa muito
muito precisa, e para ser precisa, precisa ter uns 10 anos de anotação aí de índices pluviométricos para ele poder ser bem assertivo. Então ele tem que saber quanto que o pasto dele vai entregar para ele de produção e ter a quantidade de gado que ele tem na fazenda. Primeira coisa, Lília. Como é que a negligência desses pontos podem ocasionar prejuízos na fazenda? Olha, Lília, é incrível. O que acontece? Quando a gente sai do período de seca e entra no período das águas, Lília, parece mágico. O pecuarista dá uma amnésia nele, ele esquece que ele, até outro dia, ele estava sofrendo e o gado estava emagrecendo. O gado não estava ganhando peso. Então ele parece que ele entra numa êxtase tão grande que ele esquece que a seca vai voltar, que novas secas vão acontecer e ele tem que se preparar. É nas águas que ele se prepara para a seca. Na seca, ele se prepara para as águas. Então ele tem que ser proativo. E essa preparação, Lília, começa durante o período das águas. No mais tardar, Lília, é no final das águas, 30 dias antes. Quer dizer, então, que a felicidade acaba deixando o pecuarista cego, né, professor? Infelizmente é isso que acontece. O pecuarista, ele fica, ele se dispersa nisso e ele não anota o peso do gado dele. Por exemplo, quando você está nas águas, o pecuarista tem que calcular e ter na sua mão o GMD do gado. Como é que é o GMD, o ganho médio diário do gado dele durante a época das águas. E ele tem que ter também o GMD da seca. E aí vem a pergunta, dá para melhorar esse número? Dá para produzir mais? Dá para o meu gado continuar ganhando peso, pouco mais ganhando? Sim, dá. É isso que a gente quer trabalhar o pecuarista, é isso que a gente promete para o pecuarista. Aprenda a manejar corretamente o seu pasto nas águas e na seca e nós vamos fazer você dobrar a sua rentabilidade. Por falar nisso, o workshop de pastagem do professor Wagner Pires, que ensina justamente a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade. Dobrar é uma certa humildade do professor Wagner Pires, porque a gente já tem casos comprovados de gente que já triplicou ou até nas consultorias do professor quadriplicou ou muito mais do que isso, mas ele prefere falar dobrar para passar aí, digamos, o mínimo do que é possível. Dobrar é o mínimo do que é possível. Esse workshop vai acontecer nos dias 3, 5 e 7 de junho, né, professor? Convide o pessoal aí. É isso aí, Lília. No dia 3, 5 e 7, eu vou te apresentar o que acontece no seu pasto, nas águas e na seca. Vou te apresentar quais são os caminhos que você deve adotar para você ter um bom resultado do seu gado nas águas e na seca. E finalmente, eu vou te preparar para que você consiga fazer isso. Para mim não adianta você saber que você está errando, saber o caminho certo e você não trilhar esse caminho, não caminhar por esse caminho. Eu vou pegar na sua mão e nós vamos, olha lá que talvez seja na orelha, e nós vamos junto seguir, porque eu quero te entregar esse resultado que nós prometemos no nosso trabalho. E esse workshop, gente, ele é de graça. Ele é 100% online, 100% gratuito. E para você fazer a inscrição é muito fácil também. Aqui debaixo do vídeo do YouTube tem a descrição. E aqui na descrição tem o link. É só clicar lá, fazer sua inscrição. Aconselho fortemente que você entre para o grupo de WhatsApp. É um grupo silencioso, ninguém conversa com ninguém. Não converse com ninguém que entre no privado. Só os administradores conversam no privado. Então tome bastante cuidado, tá certo? Não dê trela para quem não seja do administrativo, tá certo? E entre porque é uma garantia maior
de que você vá receber seu link. Por e-mail também, mas no e-mail pode ir para o spam. Então, esse é o cuidado que você tem que tomar. Vamos voltar aqui para os pontos cegos do pecuarista que acaba não dominando o manejo de pastagens e provocando prejuízo na fazenda. O professor Wagner já citou alguns deles para a gente. Professor, você falou do clima, falou também da questão da pastagem. O pecuarista ainda erra em escolher o pasto? Erra? Opa! Por quê? Porque existem gramíneas, Lília, que são adaptadas às regiões de pouca chuva. Tá? Essas gramíneas elas têm um sistema radicular mais profundo, essas gramíneas elas têm condição de ter mais tecidos de reserva, essas gramíneas elas conseguem ter um rebrote rápido no início da chuva, inclusive algumas delas sementeiam até rapidamente para se preparar e prevenir uma possível degradação. Então essas gramíneas estão aptas a serem plantadas na sua região pecuarista, onde o clima é mais áspero, mais difícil de se trabalhar, essas gramíneas são adequadas. Então é muito importante que você conheça e entenda. Outro ponto, é importante que você saiba se a sua gramínea ela dá uma resposta positiva, uma boa resposta à adubação. Por quê? Porque é através de melhoria de fertilidade que você vai conseguir um sistema radicular mais profundo, um sistema radicular com mais tecidos de reserva e a sua planta vai conseguir sair desse estresse hídrico mais facilmente. Então é fundamental que você entenda isso e escolha as gramíneas corretas. Se escolher errado, professor, qual que é a consequência disso? Olha, Lília, se escolher errado, o que acontece? Muitas vezes ele não vai adubar, muitas vezes não vai ter o resultado que ele gostaria de ter. Então, ele tem que trabalhar com gramíneas produtivas, as gramíneas que realmente vão entregar massa, produção de massa, um teor de proteína satisfatório. Então, essas gramíneas são fundamentais para que ele tenha um bom resultado. Professor, a gente sabe que o mercado ele é cíclico, então nunca será céu de brigadeiro, né? Tudo muito bom. Vai chegar uma hora que a arroba vai despencar e vai subir, enfim, é uma montanha russa. Mas é muito comum os pecuaristas ficarem se lamentando, reclamando e tudo mais. Agora, se ele identificar os pontos cegos, se ele dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca, mesmo assim ele consegue dar a volta por cima quando o mercado está em baixa? Ô Lília, o que acontece? Quando o mercado está em baixa, o pecuarista não pode jogar errado. O pecuarista não pode perder mais dinheiro, porque o preço já está ruim. Outra coisa, Lília, ele não pode estragar com o maior e melhor patrimônio dele. O que é a pastagem? Tem muitos pecuaristas que quando o preço do boi está bom, ele começa a investir em divisão, em herbicida, em adubação. Porém, na hora que dá uma invertida no mercado, o que ele faz? Para tudo, desativa todos os investimentos e vai tocando na banguela. O que acontece, Lília? Tudo que ele estava fazendo de positivo volta para trás e a pastagem dele vai perder o vigor, a vitalidade. Ora, tudo que desce, Lília, sobe, tá? Então vai chegar uma hora que vai faltar bezerro, vai faltar boi no mercado e o preço vai subir. Nós estamos caminhando para isso. Esse ano que nós estamos agora e o próximo ano, com certeza, vai ser um ano que a pecuária vai começar a decolar e firme. Ora, ele precisa que a fazenda dele esteja preparada para esse bom momento. É a hora dele ganhar dinheiro, é a hora dele produzir mais.
é a hora dele conseguir ganhar, ou fazer com que o gado dele ganhe peso e vender melhor o gado dele. Então, Lília, é fundamental que o pecuarista também seja proativo em relação ao mercado, se preparando para os bons momentos. E quando chegar o bom momento, ele vai surfar na onda, ele vai ganhar dinheiro e vai produzir mais. O que a gente vê por aí, sabe o que é? Ele estraga a fazenda dele de uma forma tão grande que a hora que começa o preço do boi começa a subir, aí ele fica desesperado. E ele não consegue, Lília, arrumar a fazenda dele em curto prazo, em 2 anos, em 3 anos. Muitas vezes ele vai gastar até 5 anos para arrumar a fazenda dele. E aí vai-se embora toda a oportunidade que ele teria de ganhar dinheiro. Isso daí, aquela questão que o professor falou lá no começo, de que parece que o pecuarista às vezes tem problemas de memória, amnésia, né? Chega na época das águas, ele esquece que tem que se preparar para a seca, ou se chegar na época da alta, ele fica também entusiasmado e esquece de dar continuidade, ou na própria baixa, ele tira o pé do acelerador porque ele desanima, e aí é que ele deveria buscar ainda mais conhecimento e aplicar cada vez mais um manejo melhor. Então tem que tomar esse cuidado. E aí, baseada nessa oscilação de comportamento do pecuarista, porque não é só oscilação de mercado, é oscilação do comportamento do pecuarista. Professor, como é que ele faz para manter um manejo continuado, sem tirar o pé do acelerador? Como é que a gente educa esse pecuarista? Olha, Lília, ter um manejo continuado é meio difícil. Ele tem que ser muito competente para isso. Mas o gado dele vai ganhar um pouco menos, com certeza. Mas o que não pode acontecer é a gente ter aquele famoso boi sanfona. Nas águas o boi ganha peso, na seca ele perde. E assim por diante. Esse boi, ele acaba se tornando um boi tardio na fazenda. Se esse boi iria sair com 24 meses, ele não vai sair, ele vai sair com 36. E aí o pecuarista perde dinheiro. Outro ponto importante, Lília, é o fator oportunidade. Eu tenho um cliente meu em Alagoas, ele, por incrível que pareça, ele ganha mais dinheiro no período da seca do que propriamente no período das águas. Porque no período da seca, pouca gente está preparada para tratar do seu gado na seca. Não tem pasto. E aí a pessoa precisa vender. É questão de vida ou morte. E aí ele vai lá e compra. E ele está com o pasto dele preparado para ganhar. E aí ele pega esse boi, ele dá um ganho compensatório nesse gado e vende e ganha dinheiro. Então, essa visão de mercado o pecuarista precisa ter. No mínimo, Lília, é empatar no período da seca. O gado não pode perder. O gado pode até passar e ir ganhando bem pouquinho, mas ele tem que ganhar. Agora, professor, um dos pontos cegos que acaba impedindo o pecuarista de manejar adequadamente nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da fazenda é a adequação da carga animal. E isso acaba prejudicando a pastagem. Conta pra gente um pouquinho essa questão de não saber adequar o peso do animal e o quão prejudicado acaba ficando o pasto. Olha, na seca, quando para de chover, Lília, o capim começa a secar. Por que o capim seca? Vamos entender. A umidade, a água no solo, ela começa a ir lá para baixo e ela vai descendo. Você cada vez mais você vai cavando a terra, abrindo um buraco na terra e você vai identificando que a terra está seca. E a umidade, ela desceu da superfície, ela está 30, 40, 60, 80, 1 metro. Então, o que precisa? Precisa a gente ter raízes profundas para poder que a planta ter a umidade necessária. Como é que eu consigo ter raízes profundas, Lília? Nós temos 3 nutrientes que são essenciais: nitrogênio,
cálcio e fósforo. Ah, mas eu vou ter que fazer tudo isso? Vai ao longo do tempo, tá? O que é importante? Se você fizer uma calagem no seu pasto, a calagem tem cálcio, já melhora. Se você fizer uma gessagem, o gesso tem cálcio e o gesso ajuda nesse enraizamento mais profundo. O fósforo constrói raízes e o nitrogênio também. Então, o pecuarista tem que começar a trabalhar com a adubação, não encarando a adubação como um inimigo, um fator que vai fazer ele gastar. Por incrível que pareça, Lília, tem técnicos que falam que não precisa adubar pasto, não há necessidade de adubar pasto. Uma pessoa dessa, ele desconhece a fisiologia da planta e as necessidades da planta. A planta precisa desses nutrientes e esses nutrientes vão dar um melhor aporte na pastagem. Se a pastagem ela iria cair tanto em produção de massa, volume, como em qualidade de massa, com a fertilidade do solo, esse pasto estando preparado para atravessar o período de seca, Lília, a queda é mais lenta, é mais devagar, e um período de seca grande que a gente tem em diversas regiões do Brasil, ele vai se tornar menor. E aí o pecuarista vai ter mais jogo de cintura e vai conseguir atravessar esse período com maior facilidade. É isso que a gente quer ensinar, é isso que a gente quer que o pecuarista entenda. A necessidade dele dar um suporte nutricional para a planta, para que a planta consiga entregar a ele produção. Professor, o senhor tocou num ponto que me deixa nervosa. Eu vou explicar. São poucas as coisas que me tiram do prumo, mas essa história de gente por aí ficar falando que não tem que fazer adubação, eu vou mais longe, que não tem que fazer análise de solo. Gente, pelo amor de Deus, como é que você vai saber a saúde do seu solo se você não fizer uma análise? Isso é o básico do básico do básico, e olha que eu sou leiga, eu não entendo nada de nada, eu sou jornalista, comunicação do agro, tenho nada a ver com questão de manejo, e eu aprendo sempre que eu faço aqui o podcast, as lives com o professor Wagner Pires. Agora, é básico do básico do básico, saber que tem que fazer análise. Você vai no médico, o que ele pede? Não pede um check-up? É a mesma coisa. É isso aí. Então eu fico nervosa quando eu vejo pessoas vendendo facilidade para oferecer dificuldade lá na frente, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer análise, vai ter que fazer adubação, vai ter que fazer tudo. Então ele só fica vendendo facilidade para poder atrair e chamar a sua atenção. Por isso que eu trabalho com o professor Wagner Pires, já está indo aí pelo seu 5º ano, porque ele tem 40 anos de experiência no mercado e, acima de tudo, ele tem caráter e tem ética. E isso, minha gente, não tem preço. Professor, feito o desabafo aqui, vamos continuar. Bora lá. Bom, vamos falar da análise de solo. Tem que ser feita regularmente, professor, em algumas partes da fazenda? Como é que funciona isso? Lília, a análise de solo, ela serve para a gente como um norte, como uma bússola para o pecuarista. É por aqui que eu tenho que ir. Eu tenho essa e mais essa situação aqui para resolver. Eu não preciso fazer adubação. Então, através da análise de solo, Lília, o pecuarista tem condição de saber como é que o solo dele está hoje. E outra coisa, muitos pecuaristas acham de fazer a análise somente naquele passo que ele vai recuperar ou reformar. Está errado isso. É fundamental que você, pecuarista, você faça a análise da sua fazenda toda. Para quê? Para que você entenda como é que tá as necessidades de todos os pastos da fazenda. Você sabendo que você tem um pasto muito bom de fertilidade, ótimo! Lá você pode botar uma carga maior de gado. Você sabendo que você tem um pasto que a fertilidade está fraca, eu vou tomar cuidado e vou botar uma taxa de lotação menor. Então é fundamental que ele entenda, ele conheça a situação do pasto para ele poder trabalhar. Outro ponto cego também é a questão da água, professor. Como que é possível melhorar a gestão da água, principalmente em tempos de escassez? Lilian, muitas fazendas
trabalham com açudes, cacimbas, tá? Aguadas naturais. Durante a época da chuva, esses métodos de água, esses modelos de fornecer água para o gado, eles correm um grande risco. Você tem muita chuva, muita enxurrada, e a enxurrada acaba carreando terra para dentro do açude. Isso é muito ruim, tá? O açude pode estourar, o açude pode assorear, e aí ele diminui a capacidade dele de reservatório. Mas o grande problema do açude está no período de seca. Quando a água começa a baixar, Lília, o entorno do açude começa a ficar mais lameado e o gado começa a ter dificuldade de acessar a água. Muitas vezes, Lília, o gado entra no açude e atola e não consegue sair. Eu já estive em várias fazendas onde eu visualizei o gado morto ou o gado atolado, extremamente fraco, precisando ser arrastado para fora. Então esse é um problema grande. Outro problema que o pecuarista tem que trabalhar é a qualidade da água. Água também é alimento. E se você oferta ao gado água com terra, água com barro ou com argila, você está dando uma péssima qualidade de água e isso tudo vai ficando armazenado no rumen do animal. Outro ponto, Lília, o posicionamento desta água. Esse é um ponto fundamental ligado ao dinheiro. O gado vai beber água, Lília, 5 vezes ao dia. Ele não bebe toda a água, a necessidade dele de água, uma vez só. Os médicos falam que a gente necessita 3 litros e meio de água por dia. Eu não chego lá em casa e vou pegando um copo atrás do outro e vou bebendo até os 3 litros e meio, estoura a barriga. Eu tomo um pouco, daqui 1h30 eu tomo mais outro pouco, e a gente vai tomando no decorrer do dia a água. O gado é a mesma coisa. O gado vai beber 5 vezes. Muitas vezes, Lília, eu chego em fazendas onde o fundo do pasto, até na aguada, ele dá mais de 1.000 metros, 1.200 metros. Sabe o que acontece aí? O gado come o capim no entorno do bebedouro, até na metade, e o fundo do pasto, ele fica para trás. O gado não vai lá. No máximo, o gado vai pastejar durante a noite, que a necessidade dele é um pouco menor, aí ele vai comer lá no fundo. Então o pecuarista acaba perdendo, desperdiçando pastagem. E para que o gado vá beber água, ele faz uma boa caminhada. E a gente faz caminhada para quê, Lilian? Para perder peso. Eu, pelo menos, estou sempre levando puxão de orelha e alguém me mandando fazer caminhada. Então, eu quero que o gado tenha o quê? Peso. Então, olha o contrassenso. Eu não posso deixar o meu gado caminhar muito para beber água. Então o posicionamento não pode passar de 600 metros média, tá? Máximo, perdão. Perfeitamente, professor. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que nós abordamos alguns pontos cegos, e se você quer saber quais são os pontos cegos de A até Z, você tem que participar do workshop de pastagem, que você vai aprender como dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e a dobrar, mais do que dobrar, a rentabilidade da sua fazenda. Professor, dê o seu alô, seu tchau, o seu convite aí para o pessoal participar do workshop, que o link de inscrição está aqui, ó, aqui na descrição. É isso aí, Lília. A gente quer que você, pecuarista, tenha uma pastagem sustentável na sua propriedade. A gente quer que você entenda de pastagem de A a Z. E para você de entender de A a Z, nós temos o caminho. Vem com a gente que eu tenho certeza que você vai ficar um mestre na área de pastagem. Grande abraço. Pegou essa semente do conhecimento? Agora plante e até o próximo podcast. Tchau!